Como eu falei na outra vez, né, estamos chegando ao final do Evangelho, né, e tá se apresentando aquelas partes mais essenciais para nós, né, que seria, né, o tríduo, né, pascal, né, desde a Santa Ceia, aí a morte de Cristo, que a gente vai ver em seguida, e a ressurreição, né. Então, nesse momento a gente dá uma diminuída na velocidade para a gente tentar ver se a gente consegue extrair mais frutos espirituais mesmo dessa parte. A Santa Ceia, né, no caso, a gente viu o começo, né, no último encontro a gente viu aquele começo, né, eu passei por cima rapidamente pelo Evangelho de São João, que é o que detalha mais pormenorizadamente o episódio da Santa Ceia. São 5, 13, 14, 15, 16. São 4 capítulos do Evangelho de São João. E se a gente fosse fazer por ele, ia ficar muito extenso, né? E olhe que no Evangelho de São João não tem a Santa Ceia, né? Tem outros episódios, o lava-pés, tem algumas orações que Jesus fez e alguns diálogos, né, que ele fez também. Mas a gente deu essa passada. E eu procurei juntar os 3 evangelhos sinóticos, que são, né, Mateus, Marcos e Lucas, e ver quais são as diferenças de cada um e tentar explorar esses detalhes, né, de cada um. E então a gente viu basicamente esse começo da Santa Ceia, né, viu o anúncio da traição de Judas e tudo mais, e hoje a gente vai entrar propriamente na instituição da Eucaristia, né, e do sacramento da ordem, né, que é o 5º mistério luminoso, né, que a gente reza às quintas-feiras. Então, assim, só por isso, se a gente pensar aqui, né, depois dessa aula aqui, né, se a gente conseguir pensar algumas coisas para a gente ficar pensando no nosso texto, né, quando chegar nesse mistério aí, já seria de grande proveito, né. Então, bom, estamos no momento em que realmente já começou a ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus já anunciou a traição de Judas, mas Judas ainda está lá, né? Judas ainda não saiu, né? Então ele vai participar desse momento aqui. Nos evangelhos a gente vai ver que não tem dizendo explicitamente se ele recebeu a comunhão, né? Ele estava lá, mas não tem dizendo explicitamente se ele recebeu a comunhão naquele momento, né? Mas a gente vai aqui passar pelos 3 evangelhos sinóticos e pela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que são os 4 relatos que tem na Bíblia da Santa Ceia, certo? Os 4 relatos, cada um com suas semelhanças e diferenças, né? Eu botei aqui só para a gente ter uma ideia, né, que no capítulo 26 de São Mateus, né, aqui é São Marcos, no capítulo 22. Então, assim, se a gente observar a narrativa, essas duas são mais resumidas, certo? Basicamente 4 versículos, né? Uma coisa bem, bem resumida mesmo. E a gente vai ver que faltam algumas coisas nesses 2 evangelhos, né? Basicamente, Jesus diz: tomai e comei, isto é meu corpo, né? Com o pão, e da mesma forma com o cálice de vinho. Em São Marcos, da mesma forma: isto é o meu corpo, né? Passando um pouco para a narrativa de São Lucas, né, que é o 3º evangelho, a gente já tem um acréscimo, né? São Lucas diz que ele deu graças, pegou o pão, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quer dizer, isso aqui já não tinha no evangelho de São Marcos e São Mateus. E fazer isto em memória de mim, também só tem em Lucas e na carta de São Paulo. Então, algumas coisas aqui eu tirei do livro do Papa Bento XVI, que é o livro que chama Jesus de Nazaré, né? Que ele fez uma história de Jesus toda, desde o começo. Inicialmente esse livro foi separado em 3 volumes e depois foi reunido, é um livro só, né? E o Papa Bento XVI, ele tem umas reflexões muito interessantes, assim, ele é um grande teólogo, né? Às vezes até difícil de ler, porque ele aprofunda demais, assim, né? E ele conhece muito os estudiosos alemães, porque, assim, se a gente for pensar, a reforma protestante aconteceu inicialmente na Alemanha, né? Lutero rompeu com a igreja, ele era alemão. Então, depois que Lutero rompeu com a igreja católica e fez toda aquela confusão dele lá, de
foi excomungado e queimou a carta de excomunhão na praça pública. Foi um teatro danado, né, o Lutero. E depois ele pegou e retraduziu a Bíblia para o alemão a partir dos originais, no hebraico e no grego, né? Então criou-se nessa situação na Alemanha uma cultura de estudos aprofundados da Bíblia, né, nessas línguas originais. E o Papa Bento XVI conhece muito esses grandes estudiosos alemães, né, que não são muito difundidos, assim, de uma forma geral, para quem estuda mesmo, né, essa parte aí. Não conheço nenhum deles. Quando ele vai citando fulano de tal, nunca nem ouvi falar, né, mas quer dizer, se são citados por o Papa Bento XVI é reputado como sendo um dos maiores teólogos da Igreja Católica do século XX. Então, se ele cita aqueles cidadãos ali, é porque realmente os caras têm né? E alguns deles são protestantes. Ele cita como uma forma de mostrar que ele está errado, segundo a visão católica, né? Então, assim, é um livro bem profundo, realmente. Bom, então tem essa pequena diferença. Então, ele identifica duas narrativas diferentes da Santa Ceia. Uma que é basicamente igual nos evangelhos de São Mateus e São Marcos, e outra que é bem parecida de Lucas e primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que a gente vai ver já. E isso faz todo sentido, né? Porque a gente sabe que São Lucas foi um companheiro de São Paulo, né? Durante muito tempo nas viagens de São Paulo até o final da vida, né? E foi Lucas que escreveu, né, o terceiro evangelho, e escreveu também os Atos dos Apóstolos, que contam, né, as histórias de basicamente São Pedro, os primeiros 12 capítulos, e São Paulo, os últimos capítulos dos Atos dos Apóstolos, né? Então, Lucas tinha um contato íntimo com São Paulo. Logo, as suas narrativas são muito parecidas. Por quê? Porque São Lucas pegou aquilo ali que São Paulo disse a ele, várias vezes repetiu e pregou nas igrejas que eles iam fundando naquelas viagens de apostolado, né? Então, o relato também de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 11, versículos 23 a 26. E a gente vai ver algumas coisas interessantes mais na frente sobre essa passagem aqui da primeira carta aos Coríntios. Esse repete basicamente a mesma coisa, que é entregue por vós, né? São Lucas escreveu que é dado por vós, né? E fazer isto em memória de mim. Também isso só está presente em São Lucas e São Paulo, certo? Muito bem. Então esse slide aí eu até passei na aula passada, esse mesmo slide, mas eu procurei só para reforçar, né? Reforçar o quê? Que desses 4 relatos, o mais antigo é o de São Paulo, né? A primeira carta aos Coríntios foi escrita antes mesmo dos evangelhos. E mesmo assim, se calcula que foi mais ou menos entre o ano 54 e 57, depois de Cristo. Quer dizer, já havia pelo menos 20 anos de tradição, né, da primeira comunidade cristã, né, celebrando a fração do pão, né, como era chamada a missa, né? Então, assim, 20 anos, imagine só, a nossa paróquia aqui tem o quê? Tem 50 anos, né? A nossa paróquia tem mais, né? É de 50 e... Bom, mas assim, não é uma diferença tão grande, né? 20 anos de tradição sendo formada ali. E São Paulo diz, né? São Paulo diz, né? Que recebeu, né? Como é que é? De fato eu recebi do Senhor que também vos transmiti. Quer dizer, São Paulo recebeu de alguma forma, né? Em vários daqueles êxtases que ele teve, né? Aquelas visões místicas e tudo mais, que ele teve várias, né? Que a gente já viu. E ele transmitiu para quem? Para as pessoas que ele ia fundando novas igrejas, né? Então ele recebeu se a gente lembrar daquele encontro que a gente teve sobre São Paulo teve a conversão dele, né? Caiu, né? Não do cavalo, né? Não tem dizendo na Bíblia que ele caiu do cavalo, ele caiu, né? Com aquela luz tão forte, e Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela história, né? E ele foi curado da cegueira pelo Ananias, e ele se retirou. Ele não foi logo, pronto, recebeu tudo pronto e agora eu vou criar a igreja. Não, ele se retirou no deserto,
bem 3 anos, eu acho, e depois passou alguns anos viajando com outros discípulos, Barnabé e tudo mais, e estima-se que ele começou a viajar sozinho mesmo quase 10 anos depois da conversão. Quer dizer, ele teve uma longa jornada de preparação espiritual intensa, né, para poder transmitir isso aí. Então aqui, se a gente fizer umas contas grosseiras, ele está aqui com 12 ou 13 anos fundando igrejas nas diversas cidades, né? E ele chegava numa cidade, passava 1 ano ou 2, né, trabalhando e fundando as igrejas e transmitindo esses ensinamentos. Quais são os ensinamentos? O Evangelho, né? E a Santa Missa, né? Então, essa primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver lá na frente, ele está aqui criticando o pessoal de Corinto que estava fazendo as coisas erradas na missa, certo? Então ele diz, vai ter isso aí em algum momento, mas ele pega e diz, vocês estão fazendo isso assim, mas é assim, eu recebi do Senhor e vos transmiti. E aí continua, o Senhor Jesus, na noite que foi traído e tal, etc. Então assim, é uma coisa forte para a gente sempre ficar reforçado que a nossa tradição tem um peso tão grande quanto a própria Sagrada Escritura, né? Que é uma crítica que a gente recebe dos nossos irmãos protestantes, né? Como se a gente não valorizasse a Sagrada Escritura. Pelo contrário, a gente valoriza a Sagrada Escritura tanto que a gente protege com o magistério da igreja iluminado pela tradição, né? Então assim, é uma coisa que está super protegida e super articulada, né? Se arrancar um dos pés, cai, exato. Aí, na primeira carta aos Coríntios, mais na frente um pouco, no capítulo 15, São Paulo vai dizer, eu vos lembro, irmãos, que o evangelho que eu vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Quer dizer, São Paulo está dizendo o quê? Que eles só vão ser salvos, eles e nós, né, no caso, se a gente acolher o evangelho, mas conservar como ele pregou, né? Então assim, essa turma aqui estava fazendo bagunça na Santa Ceia, na fração do pão, nos encontros, aos domingos, né, que tinha a ceia. Aí ele vai dizer que está sabendo que a turma está levando bebida e estão exagerando, virou festa, né? Então ele está trazendo de volta o pessoal para o evangelho que ele ensinou, né? E se não for desse jeito, quer dizer, de outra forma, em vão vocês terão abraçado a fé. É melhor, se é para avacalhar e não vai fazer do jeito que eu estou dizendo, é melhor não fazer a igreja, né? Vamos viver como os outros, como os pagãos, né? Então São Paulo está dizendo que a salvação depende da retenção da palavra, recebida por tradição, porque até aqui não tinha nada escrito, né? Então a palavra foi recebida por tradição, transmissão oral, né? São Paulo ensinou desse jeito nas cidades que ele passou, São Tomé nas cidades que ele passou, São Bartolomeu na cidade que ele passou, os 12 se espalharam e foram transmitindo a mesma fé, né? E as narrativas evidenciam novidade inimagináveis executada por Jesus. Quer dizer, essa passagem que Jesus, né, vai instituir a Eucaristia com o pão e o vinho, a gente vai detalhar mais na frente, é uma coisa que não tinha precedentes na cultura judaica, né? Milênios aí de judaísmo desenvolvido, né, com a Páscoa, já séculos na verdade, né, com a festa anual da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa dos tabernáculos e assim por diante, toda a ritualística dos judeus consolidada, e Jesus vem e faz uma coisa totalmente nova, né? Num dia diferente, como a gente viu, né, no encontro passado, a gente viu que há uma dúvida se Jesus celebrou realmente a ceia pascal. Por quê? Porque a tradição nos diz que foi na quinta-feira, mas a ceia pascal era comida na sexta-feira pelos judeus. Então fica essa dúvida, por que Jesus fez isso? Porque ele já é um sinal de que ele queria mostrar que ele estava vindo fazer uma coisa diferente, e todos os outros passos que a gente vai ver mais na frente. E isso tudo foi anunciado um ano antes, no episódio lá da sinagoga de Cafarnaum, né? A gente falou sobre isso também. Aquele momento que na sinagoga de Cafarnaum, o discurso do pão da vida, né? Jesus está lá pregando e diz, né, ostensivamente, que ele é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, e quem não comer do seu sangue não será salvo, etc.
e todo mundo dispersa, né? Os judeus não toleram ouvir aquilo, porque falou em sangue para judeu é a maior abominação que eles tinham, né? Eles não aceitavam nada com sangue. E aí você falar em tomar o sangue, né? Quer dizer, mesmo os sacrifícios dos judeus, como também eu vou mostrar um pouco mais na frente, eles tinham sangue, claro, né? Porque tinham que sacrificar os animais, separar o sangue, fazer determinadas coisas com o sangue, né? Mas de maneira nenhuma beber, né? De jeito nenhum, né? Não tinha. Existiam culturas outras que tinham esses rituais, sacrifícios humanos e várias coisas, aberrações, né? Mas os judeus eram muito puristas com essa parte de alimentos e de rituais, né? Então isso aí a gente vai ter que imaginar de novo, né? 1 ano se passou desde esse episódio que foi crítico, né? Jesus na sinagoga, imagine só, né? É como se na nossa missa, né, um padre ou mesmo um leitor vai ler lá e começa a inventar outra coisa totalmente diferente, né? Já pensou o padre deixar a hóstia para lá e dizer outra coisa? Agora não vai ter negócio de hóstia não, daqui para frente, ó, quem não, sei lá, inventar uma coisa aí, né? Quem não vestir essa minha roupa aqui todo domingo não vai ser salvo. Então imagine o grau de estresse que deu isso aí, né? De conflito de Jesus com esses judeus. Então todo mundo ia sair da igreja, né? Se começar um padre a fazer mais... Se um padre começa a falar de política na igreja, no outro domingo só dá metade do povo, né? Imagine, ele celebra a missa bem direitinho, mas falou de política, ou então celebra a missa bem direitinho, aí vai falar das pastorais dentro do sermão, da homilia, tem muito isso, a gente vê aí por fora, né? Que não sei quem faz isso, sei quem lavar a roupa suja na hora da homilia, né? Se isso aí já afasta as pessoas da igreja, imagine o padre derramar o vinho no chão, ou rebolar as hóstias para o pessoal pegar, né? Jesus fez algo assim, uma coisa, uma ruptura total com a tradição judaica, né? Assim, porque mesmo eles tinham o sacrifício do cordeiro deles imolado, né? Mas o cordeiro era um cordeiro, não uma pessoa, né? Por isso Jesus diz assim, eu não vim como é da lei, eu não vim abolir, vim aperfeiçoá-la, né? Cumprir, né? Perfeitamente. Isso quer dizer, ele agora era o cordeiro imolado, né? Não era mais um animal. Ele deu uma certa continuidade, mas com um novo significado. Sim, todas as mudanças que ele fez são compatíveis com a história do povo judeu, né? Como a gente vai ver, por exemplo, a gente vai ver também, né? O pão e o vinho não era uma novidade total com o povo judeu. Já existia, o pão e o vinho já faziam parte da ceia pascal, já fazia parte como comida, e já tinha havido o sacrifício do sacerdote Melquisedeque, lá no Gênesis com Abraão, quando Abraão vai lá resgatar o sobrinho dele, Ló, de uma guerra, que estava feito escravo, não sei o que, ganhou a guerra com a ajuda desse rei aí, Melquisedeque, e quando tem as guerras e deu tudo certo, aí uns vão fazer pactos de amizade uns com os outros, okay? e o rei Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Abraão, né? Então assim, a gente tem que ter em mente isso, que Jesus mudou algumas coisas radicalmente, mas não simplesmente acrescentando uma novidade inaudita, né? Que nunca tinha aparecido, não. Quando ele fala em sangue, quando ele fala em pão e vinho, os judeus já rezavam aquilo ali, já sabiam de cor e salteado essa história de Melquisedeque. Então, aquilo ali não é uma coisa do nada, assim, tirado do nada, né? Então, tudo que aquilo que Jesus fez tinha uma certa familiaridade com o povo judeu, né? E o Papa Bento XVI faz essa reflexão, que a Eucaristia não pode ter sido uma invenção dos primeiros cristãos, que isso aí também é nas críticas protestantes, né? Que Jesus não fez nada disso, que os cristãos que eram muito supersticiosos inventaram as histórias aí. Ora, quantas milhares de conversões não houve, né, nos primeiros anos ali, quer dizer, a gente está falando aqui em 20 anos já, primeira carta aos Coríntios. Quando a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, tem dias que se converte 3.000 pessoas, né? Quando Pedro começa a falar, 3.000 pessoas se converteram. Quando não sei quem fez, 5.000 pessoas se converteram. Então quer dizer que essas milhares e milhares, talvez aqui já tivesse, sei lá, 100 ou 200.000 pessoas praticando a fé cristã pelo mundo ali conhecido, quer dizer que todas essas pessoas iam aceitar bovinamente, né? Assim, baixar a cabeça para uma novidade tão grande, né? Assim, é uma coisa que não dá para... Se não tivesse realmente
a presença dos apóstolos fazendo milagres em nome de Jesus, curando pessoas e ressuscitando e fazendo tudo que eles fizeram para dar a firmeza do que eles estavam ensinando, né? A gente tem sempre que pensar nisso. Os milagres perpetrados pelos apóstolos não eram um fim em si mesmo, né? São Paulo não ressuscitou o menino que caiu da janela lá. Tem uma história lá no Atos dos Apóstolos que o menino cai da janela e morre lá embaixo. Aí São Paulo vai lá, pega o menino e ressuscita o menino. Ele não ressuscitou aquela criança só para aparecer, para se apresentar, né? Não. Esses milagres serviam para dar suporte de confiança para o que ele estava ensinando, né? No meu caso, por exemplo, a minha profissão, a gente atende as pessoas e faz cirurgia e faz... E o que é que vai falar a favor ou contra a minha execução da minha prática profissional? O resultado que eu tenho, né? Então, assim, se eu consulto as pessoas e todo mundo sai pior do que entrou, daqui a pouco ninguém vai confiar no meu trabalho. Assim como os professores e todo mundo, né? Todos os alunos daquele professor terminam o ano mais analfabeto do que começou. Então, ninguém vai mais atrás dele, né? E os apóstolos, os milagres, têm essa função, vamos dizer assim, né? Dar essa base de confiança, né? Para que o que eles falassem fosse acolhido como verdade, né? É tanto que se fala também, né? Os estudiosos, bom, a gente percebe isso também, né? Que os milagres eram muito mais portentosos no início, né? Ressurreições, né? Cura só com a sombra, né? São Pedro passava só a sombra dele, curava as pessoas, e depois isso aí foi minguando, vamos dizer assim, esses milagres, né? Por quê? Porque já não era necessário essas coisas tão exageradas, porque a própria mudança das vidas dos cristãos praticantes, com as virtudes, com os dons do Espírito Santo e a vivência daquela fé diariamente, e a mudança, a questão do amor entre os cristãos, né? Jesus vai dizer: nisso conhecerão que vós sois meus discípulos, né? Se vos amardes uns aos outros, né? Então, tem alguns relatos da época lá do Império Romano que eles dizem assim, eles são estranhos, esses cristãos são estranhos, eles se amam como se fossem irmãos mesmo, de família, porque naquela época era interesse, né? Assim, você só era amigo de fulano de tal por interesse, pelo menos assim, não vai me matar, né? Como se fosse um soldado romano ou alguma coisa assim. E não existia essa cultura mesmo do amor mesmo, fraterno e verdadeiro até o final, né? Como se aconteceu, né? Eles davam a vida uns pelos outros, né? Esses filmes aí que a gente vê, esse filme de São Paulo mostra muito isso, as primeiras comunidades cristãs em Roma, perseguidas, né? E uns dando as vidas pelos outros, né? Morrendo queimados, morrendo massacrados, e esse grau de interação, assim, de amor mesmo entre os cristãos não eram vistos em nenhuma outra manifestação religiosa ou civil que fosse, né? Então era uma coisa uma mudança muito radical, eram comportamentos muito radicais, e a partir disso é que as pessoas iam se convertendo, né? Os mártires eram mortos e mesmo assim não abandonavam sua fé, né? Quer dizer, tudo isso dava testemunho a favor de Cristo, né? Então, mais uma vez, eu fiz daquela forma, né? Eu separei aqui como se fosse um relato só, separando por cores, para a gente ter uma ideia de quem é quem, né? Então, o que está de azul é São Mateus, o que está de verde é São Marcos, o que está de laranja é Lucas, certo? Então ele começa, né? Bom, prepararam a Santa Ceia, né? Foram os discípulos, Pedro e João, prepararam, não sei o quê, e isso começou de manhãzinha cedo, e de tardezinha eles entraram na casa e subiram para o primeiro andar. A turma do apoio ficou embaixo. Quem é a turma do apoio? Nossa Senhora, as santas mulheres ficaram lá embaixo, não subiram, né? Só quem estava lá em cima, no cenáculo, que é o primeiro andar da casa daquele fulano de tal, que não tem um nome, né? Que a tradição reputa que pode ser os pais de São Marcos, e eles estão lá, e começa o ritual da ceia, né? Que, como a gente falou, é um ritual extenso, não é uma coisa assim que senta, todo mundo está pronta a comida, senta para comer e acabou. Tem um ritual, os salmos a serem entoados, tem as orações, tem um cálice, outro cálice de vinho, uma bênção específica, e assim vai, né? Isso, né? Mais demorado, né? Parece que é uma coisa até mais demorada, coisa de 3, 4, 5 horas, né?
E Jesus começa dizendo, né? Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Então ele já está ligando, né? Que basicamente é o que a gente tem que ter em mente. A Santa Ceia e a morte de Cristo na cruz é uma coisa só. Não dá para separar, né? Então ele diz, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de morrer. Em latim, na original, na Vulgata, está lá, desiderio desideravo, quer dizer, repetindo a mesma palavra, eu desejei com desejo, quer dizer, ele está mostrando, às vezes parece até mais forte, né? Jesus já sabia de tudo isso sempre, né? Sempre soube, deu uns anúncios, né? Durante a sua estadia com os discípulos, né? Dizendo que ia sofrer, que ia morrer e tudo mais, 2 ou 3 vezes, capítulo 16, 17 e 20 de São Mateus, ele deu 3 anúncios da paixão. E quanto ele não alimentou isso no seu, né, seu coração, né? Ele diz, está chegando a minha hora, falta 3 anos, falta 2 anos, falta 1 ano. E ele sabia que ele ia fazer isso aqui, né? É porque a gente pega as coisas tudo pronto, chega no domingo e tem a missa tudo bem certinho, a gente pensa que ia haver assim, né? Igual o padre Paulo fala, né? Com a Bíblia que caiu com o zíper, né? A missa aí não deu um trabalho do nada, e Jesus sabia que ia fazer isso aí, né? Então imagine, uma coisa que você está se preparando 3 anos, né? Uma mulher que vai casar, né? Ou então você está fazendo a faculdade, você vai se formar daqui a 3 anos. Cada dia que vai chegando mais perto, você vai ficando mais forte aquele sentimento. Então assim, com que assim, emoção mesmo, né? Jesus não estaria fazendo isso aqui, né? E outra, uma instituição, né? Uma cerimônia feita por uma pessoa que sabe que vai morrer, né? Feita por uma pessoa que sabe que vai morrer. Recentemente teve um caso de um médico de Fortaleza que ele faleceu há pouco tempo e ele sabia que ia morrer, né? Ele vinha doente, um câncer de pulmão, e vinha morrendo, se acabando, né? E continuou trabalhando até que não tinha mais condições, ficou em casa com apoio, né? Com oxigênio, câncer de pulmão. E ele tentou até o último, aí ele viu que eu não aguento mais, eu quero que faça uma sedação para eu. Ele estava com falta de ar, tudo, né, muito sofrimento. Mas antes disso ele chamou toda a família, os filhos, os netos, e falou certas coisas para todos. Minha filha, você, isso aqui, isso assim, a gente não sabe, né, o que é que ele falou. A gente sabe que teve essa reunião. Imagine o peso que não tem essas palavras que ele disse, né? O peso das palavras de uma pessoa que sabe que vai morrer, né? É tanto que é uma das coisas que a gente vê muito na medicina, esses pacientes terminais, né, com câncer e tudo mais, que tem sempre esse debate da família, com o médico, com o paciente. Conta ou não conta? Como é que conta? Quando é que conta? Você sabe, tem muitas doenças que você sabe assim que eu sempre costumo brincar com os pacientes. Digo, olha, só tem 2 coisas que resolvem o seu problema aqui. Uma é a cirurgia e a outra é um milagre. Que existe os milagres, mas a gente não vai ficar contando, né, com isso aí, né? Então a gente sabe que tem casos que a gente sabe que não vai mais 6 meses, não vai mais 3 meses, só se for um milagre, né? E assim, fica sempre esse debate, até que ponto a família ou o médico tem o direito de esconder algo que para o paciente seria muito importante, né? Sabe, seus dias estão, eu não sei qual é o dia que você vai morrer, mas está perto. Então, muitas coisas o paciente poderia, né, a pessoa poderia ter o direito de resolver, né? Pedir perdão para alguém, ou mesmo perdoar unilateralmente uma pessoa e resolver alguma coisa. Os sacramentos, né? Receber os sacramentos, né? Então, assim, isso tudo estou falando aqui para a gente sentir o peso que a gente lê e passa por cima disso aqui. A gente ouve todo domingo, a gente ouve isso aqui, né? Todo domingo a gente ouve o padre falar isso aqui na oração eucarística. Se acostuma, é a coisa que assim, essa coisa da morte que a igreja ela nos ensina assim, a ter sempre a morte diante de nós, né? Não como uma depressão, mas porque a morte ela filtra o que realmente é importante, né? Quando você está em iminência de morte, você se apega àquilo que é realmente importante, né? As coisas temporais você não liga mais, você só é interessante, né? É a única coisa que importa mesmo, né? Assim, para nós cristãos é como é que a gente vai morrer, né? O resto é besteira, né? Tudo como é que a gente vai estar no momento final, né? Então, assim, sabendo que Jesus era Deus
100% Deus e 100% homem, como a gente acabou de rezar aqui na oração de São Tomás, né? E ele tinha duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, né? Ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então assim, a gente vai ver daqui a pouco, no próximo encontro, no outro, que ele vai sair daqui e vai para o Monte das Oliveiras, e vai ter o episódio da agonia no Horto das Oliveiras, né? Ali onde ele está no máximo de teste da sua capacidade humana mesmo de suportar todo esse sofrimento, né? E ele chega a falar, né, que pede para o Pai, se for da tua vontade, afasta esse cálice, né, mas que não faça a minha vontade. Naquele momento ele está falando da vontade humana dele, que todo ser humano quer viver, né? Quer viver e não quer sofrer. Mas ao mesmo tempo ele tinha a vontade divina, que ele sabia que só passando por tudo isso ele ia poder subir de volta ao Pai, mandar o Espírito Santo de volta, que o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu, como ele anunciou também, né? Então assim, Deus tinha seus planos, né? E tinha que ser cumprido, né? Tinha que ser cumprido à risca, né? Então assim, qual não seria esse conflito, né? A gente passa por isso, né? Quantas vezes a gente está numa situação difícil, uma decisão difícil, que se você for para um lado vai trazer certas consequências, se você for para o outro vai trazer outras consequências, você fica entre a cruz e a espada, né? E a gente sabe o grau de sofrimento que isso traz para a gente, né? O sofrimento psicológico, o sofrimento moral. Todos nós sabemos que o sofrimento psicológico, moral é muito mais intenso do que o sofrimento físico, né? Qualquer mãe sabe que se tiver um filho doente, e pai também, você se colocaria no lugar do seu filho sem pestanejar, né? Você vê um filho seu doente, como pode ser o que for, uma febre, você preferia que fosse você do que seu filho, né? Por quê? Porque ele está sofrendo fisicamente, mas você está sofrendo psicologicamente. Você não sabe se aquilo realmente é uma doença grave, se aquela criança vai sobreviver, se não é uma doença que vai aparecer outra coisa pior amanhã. Então assim, tudo isso aí gera... Bom, é isso que a gente deve levar, é isso que se chama rezar o terço meditando os mistérios, né? No quinto mistério luminoso contemplamos a instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio. Ave Maria, Jesus. Bom, contemplar o mistério é isso, sabe? Como Jesus estava no momento em que ele instituiu a Eucaristia, como os discípulos estavam, depois já tinha acontecido aqui aquela história lá do alguém de vós vai me trair, sou eu, Senhor, sou eu, tá todo mundo tenso aqui nessa, não é uma coisa assim totalmente tranquila, não é uma ceia dessa aqui, como a gente brincou, que devia ser uma sala quase desse tamanho aqui, né, para caber 13 pessoas, né, folgado, deitado no chão, e tá todo mundo tenso ali com essa história, né, que Jesus dizendo que vai morrer, dizendo que, imagine aí, né, tá todo mundo aqui, não, eu vou morrer já, eu queria comer com vocês, que é a última vez que eu vou comer, e mais tem um de vocês que vai me trair, e eu vou morrer porque vai ser... Imagina aí a tensão que não estava, né? Tudo, né, que a gente imaginava, desamparo, a desconfiança de si próprios, né? Tipo assim, todos eles sabiam que poderiam ser um deles, né? Como a gente viu, né? Pedro disse que ia até a morte e 2 minutos depois estava negando, né? Então assim, eles sabiam da fraqueza deles, né? E como a gente falou aqui, a gravidade, o peso que tem as últimas ações de um homem que sabe que tá para morrer, ou que sabe que vai para uma viagem que é arriscada não voltar, ou que está indo para uma guerra, ou coisas assim, né? Coisas que estão marcando um ponto sem volta, né? É uma pessoa que vai, eu vou tentar a vida, antigamente tinha, né? Eu vou tentar a vida no sul, né? Eu vou embora para lá para ver se... O cara não sabe quantos não foram sem voltar, né? Deixaram as mulheres aqui, criaram família por lá, ou morreram no meio ninguém sabe, né? Então assim, nesses momentos críticos, as palavras e as ações são determinantes, né? E foi isso que Jesus fez. A instituição da Eucaristia, o que é a instituição da Eucaristia? São as palavras e os gestos, os atos que Jesus fez nesse momento, né? Então isso tem um peso enorme pela situação de gravidade mesmo da própria situação. Pronto, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, né? E do mesmo modo depois tomou o cálice, depois de cear. Bom, São Lucas é quem diz esse detalhe, né? Depois de comerem, né? Quer dizer, tem um espaço, a gente pensa que é igual na missa, né? Jesus pegou o pão, deu para tudinho, agora bota o vinho aqui, tá, beba aí tu. Não foi assim, isso aqui são muitos minutos ou até mesmo uma hora, todo mundo comeu aqui,
vamos dar um tempinho nessa história de traição, de que eu vou morrer, vamos comer aqui nosso carneiro. Aí come todo mundo, aí conversa alguma coisa, né? Dá aquela aliviada. Aí Jesus, imagine, pega o vinho lá e faz aquelas bênçãos e pronto, agora a seriedade, o silêncio que não foi naquilo ali, né? Pegue aí, vão tomando aí, porque isso é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. A gente vai ver que essa nova e eterna aliança também vai evocar alguma coisa neles, que são judeus, no Antigo Testamento. Então imaginemos, né, como é que não foi o clima numa situação dessa, né? E da mesma forma, né, isso aqui está sendo contado e recontado. Assim, imagine a emoção que não era as missas celebradas por São Pedro, né? Porque São Pedro viu isso aí de perto, né? São João, né? São João estava ao lado dele, São Pedro do outro lado, né? E viu isso aí tudinho, ouviu, não esquece essas palavras, né? Então imagine a emoção que eles não tinham 20 anos depois, né? Como isso aqui está sendo escrito 20 ou 30 anos depois, e eles celebrando as missas todo domingo, né? Às vezes diariamente também, né? E relembrando aquela estadia com Jesus, né? Então assim, é muito forte essa nossa tradição cristã, né? Em Padre Pio, do caso, a gente sentia até as duas, né? Mas esse Padre Pio deveria ser bem parecido com Pedro aí, do caso. Tem muitos santos sacerdotes, né? Que as pessoas se convertiam só assistindo a missa deles, né? O Padre Pio é um dos exemplos máximos, né? São José Maria também. Todo mundo diz que as missas celebradas por eles, assim, no momento que eles choravam na hora da consagração, na hora da fração do pão. Então, assim, por quê? Porque os grandes santos estão unidos mesmo. Tudo isso aqui que a gente está pelejando para imaginar, ali eles estão sabendo mesmo, né? Eles estão tendo presente mesmo, né? Então aqui aquela divisão, né, que o Papa Bento XVI faz, né? A narrativa de Marcos e Mateus, que só diz a parte do isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? E São Lucas e São Paulo que dizem, né, que é dado por vós. Quer dizer, por que é que Jesus fez aquilo? Ele está dizendo, ó, isso aqui é meu corpo, que é dado por vós, vocês que estão dando meu corpo, né? E para a remissão dos pecados, né? Não existia isso nos judeus, tinha esse negócio de Jesus vinha perdoando os pecados do pessoal, e toda vez que ele fazia isso era um escândalo, né? Quando entra aquele paralítico lá, né? A turma levando ele paralítico, né? E o paralítico vai querendo ser curado da deficiência dele, né? E Jesus pega isso, seus pecados estão perdoados, né? Aí o pessoal, marmota é essa? Aí não falam, né? Estão só pensando. Aí ele diz, vocês estão pensando que é mais fácil isso ou aquilo? É mais fácil dizer, levanta-te, depois levanta, pega sua maca e vai para casa. Mesma história, o milagre confere autoridade ao que ele disse antes, né? Ele acabou de dizer, seus pecados estão perdoados. Ninguém acreditou, ninguém. Certo. Pois agora pegue sua cama, se levante aí e vá para sua casa. Aí você, então é perigoso esse negócio que ele disse antes ter sido verdade também, né? Então é isso, os milagres são para, né, tem essa função, né? E assim a gente vê o Evangelho de São Lucas, né, que é mais extenso, né? Porque tem aquele episódio de São Pedro, né? Pedro, Satanás pediu por ti, né? Mas eu rezei por ti para que você não sucumbisse, né? Tá aquela história, né? E no Evangelho de São Lucas, Jesus diz, né? Eu não tornarei a comê-la, né? Quer dizer, a ceia. Olha só, isso foi quinta-feira. A ceia seria no outro dia, né? A ceia mesmo. Aí quer dizer, ele está dizendo aqui, eu não tornarei a comê-la antes que se cumpra o reino de Deus. Quer dizer, ele já, mas amanhã, né? Eles estavam pensando nos outros, mas amanhã não tem de novo, né? A ceia mesmo era amanhã, que era. Aí ele está dizendo que não vai comer. Então os caras vão entendendo que a coisa realmente não. Jesus não está brincando, né? Ele está fazendo uma coisa séria mesmo, né? E da mesma forma ele diz, né? Não tornarei a beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus, né? E o reino de Deus é o cumprimento desse trajeto que Jesus está fazendo, começando na quinta-feira santa, terminando na ressurreição, né? Que é o que a gente proclama no nosso credo, né? Que se faltar uma dessas peças, uma dessas partes, não tem fé cristã, não tem fé católica. Como muitas seitas protestantes dizem o seguinte, que Jesus vinha vindo até bem, né, fazendo tudo certinho, estava tudo legal, curando o povo e ensinando muita coisa legal e tudo mais. Aí vacilou, rapaz, a turma pegou ele e matou. Rapaz, é uma pena, né? Mas não é isso, né? Sem a ressurreição, sem a morte, né, o sofrimento, e sem a ressurreição,
tudo perde o sentido, né? Tudo perde o sentido, né? Já estavam nos profetas, né? Tinha que se cumprir os Exato. deveres, né? Mas tudo isso acontece como acontece pra gente, né? A gente não, por exemplo, nós, católicos, a gente não tem, a maioria das pessoas não tem, nem os padres. Bom, é muito difícil você ter o pleno domínio em todo o Antigo Testamento, né? É muito livro, é muita coisa, a gente vê. Então, assim, é tanto que é um dos episódios mais bonitos que eu acho da vida de Jesus, é a caminhada com os discípulos de Emaús, né? Eu fico imaginando ele andando 10 quilômetros com o pessoal e mostrando assim, ó, vocês são muito lentos, rapaz, para entender, ó, se lembra que, né, começa, Abraão, Adão, Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, não sei quem, ouvi isso, ouvi aquilo, Isaías disse isso, não sei quem disse aquilo, se lembra que tem escrito, Jeremias disse isso, Daniel, não sei quem, Jonas não ficou na baleia, não sei, quer dizer, essa conversa aí de Jesus com os discípulos de Emaús, ele passou todo o Antigo Testamento, e não era assim, não tinha que ter sido assim, todos os profetas diziam que tinha que ser assim, o Filho de Deus tinha que passar por isso, tá aí, não aconteceu com esse Jesus aí, tudinho que então assim, sem a ressurreição, tudo está perdido, né? E o reino de Deus é isso, a ressurreição, que é o quê? Quando Jesus vence o reino do pecado e da morte, que entraram pelo pecado original, né? Quando Adão e Eva pecaram, né? Foi aí que entrou o pecado e entrou a morte na humanidade, né? E agora, com Jesus vencendo esses dois inimigos mais fortes, né, que é o pecado e a morte, está instalado o reino de Deus, né? Então a gente vai prosseguindo, né? Então Jesus tomou o pão, benzeu, partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, né? Para a gente, em português, a gente perde muito, né? Isso ele falou em aramaico, eles estavam falando na língua de Jesus lá, aramaico, que a gente não sabe como é. Parece que só tinha uma cidade, até poucos anos atrás, que ainda falava aramaico, lá na Síria. Mas parece que essa cidade foi dizimada nessas guerras que teve lá, né? Até eu vi uns vídeos do bispo Dom José Falcão, ele tem vários cursos no YouTube, né? Aí tem um só sobre o Gênesis que eu estou assistindo, são 98 vídeos de 1 hora, 98 vídeos de 1 hora. O Gênesis, como a gente está fazendo aqui, eles passaram 2 anos e meio, todo sábado, lá na paróquia dele lá, né? Se reunia e ia versículo por versículo, né? Aí ele falou isso, né? Que tinha essa cidade aí, que ele chegou a ir lá, porque ele viajou para lá antes dessas guerras aí que estava tendo agora em 2015, sei lá. Mas aí parece que não existe mais. Então, assim, resumindo, Jesus falou em aramaico e essas cartas aqui e os evangelhos foram escritos em grego. O grego é uma língua riquíssima, mais rica que o nosso português. Você consegue dizer mais coisas com mais precisão. E o verbo que ele usa quando ele diz isto é o meu corpo, não é assim fraco como esse nosso, né? Como a roupa da Estela é azul, é verde, né? Na verdade. Isso aí é uma coisa fraca, mas o verbo que é esse verbo estin aí em grego, é uma coisa mais forte, como quando Jesus diz, né? Eu sou aquele, né? Quando Deus diz lá na sarça ardente, né? Eu sou aquele que sou, né? Quer dizer, é o ser por essência, é a coisa mais, é a maior presença que pode existir, né? Então não deve ser traduzido como representa, como simboliza, né? Jesus está dizendo, quando ele diz isso é o meu corpo, é o corpo dele mesmo. Como? Aí quebra a cabeça depois, né? Como é que pode, né? Parece pão, mas é aquela história que a gente vai sempre tentar entender e nunca vai conseguir, né? Eu lendo em casa, né? Tinha esse versículo 29, né? Do capítulo de Mateus. Eu ficava dizendo, será que era nisso que os irmãos separados se apegam? Quando ele diz, né? Que de hoje em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco eu beber novo no reino do meu Pai, né? Aí eu disse assim, é por isso que eles acham que é uma representação, que a única vez que era o corpo foi aquela, assim, eu tentando entrar na mentalidade, entendeu? Porque Jesus diz, até as nossas traduções são mais pobres, diz isto né? E nenhuma diz representa, né? E tem os estudiosos aí, eles veem que sempre que Jesus queria dizer outra coisa, ele explicava, certo? Quando, por exemplo, na parábola do semeador, né?
A palavra, o reino de Deus é como um semeador que sai para semear e jogou a semente A, B e C, né? Aí, só que ele não queria dizer que a palavra de Deus era uma semente mesmo, né? Assim, uma semente meio que ia virar uma planta, né? Aí, quando é esses casos de comparação e tudo mais, ele explicava em seguida, sempre, né? Em todos os episódios que Jesus fez essas figuras de linguagem, ele explicava, depois ele vai explicar para os apóstolos, né? Ó, é como se fosse a semente que cai na beira da estrada e os passarinhos vêm e comem, é como se fosse aquele que não ouviu e o demônio levou, né? Ele vai explicar tudinho. E nessas passagens aqui, tanto na do capítulo 6 de São João, né, do discurso do pão da vida, quando ele diz, meu corpo é verdadeira comida, verdadeira bebida, o pessoal não entende, ele não explica de novo, de outro jeito, ele diz, ó, é isso mesmo que vocês ouviram. Então assim, e aqui também ele não vai explicar nada, isso aqui é o meu corpo e pronto, acabou-se, né? Então vamos dizer, uma das maneiras que os estudiosos têm de identificar que esse fato aqui é isso mesmo, ele estava querendo dizer que era verdadeiramente o seu corpo. Jesus tem vários santos, por uma questão de saúde, ou de doença, não sei como é que diz, eles passavam muito tempo sem se alimentar, recebendo só a Eucaristia. Eu soube de um caso bem assim, eu soube recentemente, mas se deu na década de 50, uma senhora chamada Florips de Jesus, ali de Mariana, Minas Gerais, que ela aos 16 anos subiu num pé de jabuticaba, né, aquela região, muitos, como você sabe, e aí ela tinha 16 anos na época, e caiu desse pé de jabuticaba e ficou paraplégica. E junto a isso, ela não conseguia mais dormir, não conseguia beber água e um líquido de especial come nem comer. E aí a família vai morrer. Não dorme, não come, não bebe, vai morrer. Aí chama o padre. Aí o padre, coitado, o que era que ele podia fazer? Senão vamos dar a comunhão diariamente. Então vinha uma ministra dar a comunhão para esperar o dia da morte da mulher, né? Da menina, né? No caso. E toda semana vinha, celebrava a missa lá dentro. E ela tinha o apelido de Lola. E sabe quantos anos ela viveu assim? 60 anos. É uma coisa extraordinária, porque ela não conseguia comer outra coisa. Aí eu só fico me lembrando dessa passagem. Meu corpo é verdadeiramente comida. São os milagres eucarísticos, né? Que São tem milagres muitos, né? eucarísticos. Foi até o padre Gabriel Vila Verde que contou esse caso. E contou há pouco tempo, mas se deu na década de 50. Só que como a gente vai ver, isso aí não é o corpo dele atual, né? Sim. É o corpo glorioso, depois da ressurreição, né? Não é o corpo aqui, é como a gente diz, é uma coisa só, união, um evento só, a Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então, Jesus diz, né, que meu corpo que é dado e meu sangue que é derramado, né? Isso aí evocava rapidamente a imagem do cordeiro que era imolado lá no sacrifício, né? Que todo sacrifício tem essas características, né? Que tem que separar o corpo do sangue da vítima, né? Você tem que mudar radicalmente a vítima, tem que matar, mas não é só matar, né? Não é só tacar um pau na cabeça do carneiro, por exemplo, né? Tinha esse componente, porque assim, o sangue sempre foi tido como a fonte da vida, certo? Até essas civilizações aí, até bem pouco tempo atrás, né? Por quê? Porque se sabia que quando a pessoa perdia o sangue, a pessoa morria, né? Quem se feria, né, numa guerra, ou numa batalha, num acidente, sangrava até morrer. Por mais que não tivesse um ferimento grave, né, cerebral ou coração, nada assim, só o fato da pessoa ficar sangrando, a pessoa morria. Então se tinha essa simbologia do sangue ser a vida. Então, ao se sangrar o animal, retirar o sangue do seu corpo, é o verdadeiro sacrifício, né? Sacrifício, que é você matar uma vítima para um determinado fim, né? Sacrifício, mais uma vez, fício do latim é fazer, e sacro é separado, né? Separar para Deus, né? Então, assim, um sacrifício é você fazer alguma coisa com uma vítima para separar aquela vítima para Deus, certo? É isso aí que quer dizer a palavra sacrifício. E, né, como a gente já viu várias vezes, né,
o pão é um fruto da terra, né? Os dois, na verdade, né? O pão e o vinho, né? Trabalhados pelo ser humano, mas fruto da terra, né? Então, assim, eu achei interessante essa reflexão, que ao Jesus redimir esses frutos da terra, ele retira a maldição que foi dada na queda, né? Quando Adão come da maçã, né? Do fruto proibido, Deus vai dizer, né? Maldita seja a terra por tua causa, né? E agora vocês vão colher as plantas por meio de espinhos e tal, assim, né? Até ali a terra e a natureza era em sintonia com o ser humano. Adão foi quem nomeou todas as coisas, nomeou os animais, as plantas e tudo mais. E a partir daquele momento a terra está amaldiçoada por causa de Adão, né? E nesse momento aqui pode ser interpretado dessa forma, né? Que Jesus retira essa maldição, né? E essas palavras, né, que são usadas lá no grego, né? Eucaristia, né, que a gente costuma conhecer, né? Eucaristia quer dizer ação de graças, né? E no Evangelho de São Marcos e São Mateus é usada essa outra palavra, eulogia, que eulogia é falar bem, mais ou menos assim, certo? Então, falar as coisas boas, né? Então, falar perfeitamente. Então, Jesus, quando fala, isto é o meu corpo, ele está falando no sentido mais perfeito que pode existir. E em hebraico, né, é esse o nome dessa oração aí, Beraká, né, que era a oração principal durante a ceia pascal. Então Jesus fez isso no momento mais culminante, vamos dizer assim, da ceia pascal, né, da ceia dos judeus, que era a oração principal de agradecimento e bênção, né? Eles tinham esse costume, né, muito forte, de abençoar sempre a comida, né, agradecer e tudo mais. Então Jesus partiu o pão, né? Quem fazia isso na ceia dos judeus era o chefe da família, o pai da família, né? A ceia era prescrita lá pelo livro do Levítico, como é que era para fazer e tudo, e essa função sacerdotal, vamos dizer assim, entre aspas, era o pai que fazia, não era qualquer pessoa que partia o pão na ceia lá na ceia dos judeus, né? Era o chefe da família, o pai, que naquele momento era o sacerdote, né? Que é relembrando aquela história lá, que Deus libertou do jugo dos egípcios, né? Então, o pai é quem fazia isso. E estava implicado nessa tradição dos judeus de comer a família e algum estrangeiro que estivesse passando ali, que estivesse precisando de pousada, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tinha muito essa cultura nos antigos gregos e tal, era de dar abrigo aos viajantes, né? Aos que estão sem casa, né? Então, assim, esse partir o pão traz essa noção de generosidade, né? Quer dizer, Jesus, com a autoridade do Pai, né? Ele, no momento ali, ele está sendo o Pai local ali, né? Mas evoca a generosidade do Pai que está no céu, né? E a hospitalidade, né? Quer dizer, Jesus recebeu aqueles 12 ali para instituir o sacramento da ordem e para que eles fizessem a mesma coisa. Então, como a gente viu no nosso encontro sobre São Pedro, né? Essa palavra Kefas, né, que é o nome de São Pedro, quer dizer pedra, mas quer dizer pedra no sentido de gruta, né, de uma coisa que abrigava os animais, que abrigava e protegia, né? Então, assim, Jesus está mostrando que a igreja que surgia a partir daqui, inicialmente, né, era esse ambiente de acolhida e de generosidade, né? Então, um novo culto fundado por Cristo, porque aqui ele mudou tudo, né? Pronto. Nesse momento em diante, tudo que ele está fazendo aqui é novidade, não existia, né? Como a Hitler falou, aqui ele está abolindo algumas coisas do Antigo Testamento e está aperfeiçoando. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, é muito melhor a gente fazer o sacrifício da missa, para a gente que é humano, normal, é muito mais tranquilo, mais fácil de aceitar a gente comer um pedaço de pão, às vezes embebido na espécie do vinho, do que, imagine se a gente fosse todo domingo para cá e o padre Marcos tivesse que sangrar um carneiro ali em cima naquele altar, né? Tá certo que as civilizações antigas eram mais acostumadas com esse... Bom, a gente sabe que essa questão de dizer assim, violência, né? Não deixa de ser, né? Essas coisas mais cruentas, tudo isso dessensibiliza. A gente sabe que, por exemplo, eu não tenho condição de sangrar um carneiro, mas a gente sabe que cadê seu neto? Para sangrar um carneiro, isso é moleza, não? Então, assim, a gente sabe que tudo que a gente faz, com o tempo você se acostuma e tudo mais, mas a gente não pode também deixar de perceber que é muito mais
tranquilo, do ponto de vista sensível mesmo, da gente ver, da gente participar, uma missa com um pão e com um vinho, pequena quantidade, por exemplo, do que um carneiro berrando, a zoada mais berrando do mundo, e se esperneando, e a turma segurando, amarrando, e o carneiro, acontece várias coisas, né? Quando você faz ali, o carneiro defeca e urina por cima. Imagina, a gente tem que imaginar essas coisas, certo? Um sacrifício desse aí, e ainda é tranquilo, né, do carneiro. Se a gente pensar nessas civilizações do Caribe ali, os incas, né, que fazem sacrifícios humanos, né, tirava o coração da pessoa, a pessoa viva, né, abria pela barriga e arrancava o coração. Imagine aí, depois jogava o corpo daquela pirâmide que tinha lá, e não era só um, era não sei quantos, né, para secas ou para chuvas, não sei o que, aquela confusão toda, né. Então, assim, é muito mais natural a nós, seres humanos, que a gente tenta fazer isso em tudo na nossa vida. Na nossa casa, a gente tenta deixar limpa, a gente tenta deixar a coisa organizada, a gente tenta deixar a coisa silenciosa, calma, tranquila. A natureza do ser humano busca isso aí. Então Jesus veio com a sua generosidade, pronto, a partir de agora, além de tudo que eu fiz e tudo que eu disse que é para vocês fazerem, eu ainda vou aliviar para vocês. É mais barato do que carneiro, é mais tranquilo, é mais limpo, é mais organizado, é mais silencioso, é tudo mais. Dá tudo para rezar melhor. Como é que reza? Com carneiro, catinga de sangue, como é que reza desse jeito, certo? E no templo lá, que era onde fazia o sacrifício, eram não sei quantos, né? Não tem quem conte quantos carneiros e pombas e boi, não sei o que. Confusão, uma ceboseira que não era aquilo ali, certo? Então Jesus veio para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. E também isso aí pode ser encarado com a verdadeira multiplicação dos pães, né? Ele fez a primeira multiplicação dos pães e a segunda, né? Materialmente mesmo, transformou o pão, deu de comer para a turma. E em seguida ele fez o quê? Eu sou o pão descido do céu. É no mesmo episódio. Acabou de fazer a gente veio lá no Evangelho de São João, capítulo 6, ele acabou de fazer o milagre da multiplicação dos pães, e o pessoal vai aperrear ele por mais pão, né? Aí ele vai de barco não sei para onde, aí o pessoal vai atrás de pão. Aí ele diz, olha, eu sou o pão de verdade. Está vendo isso aí? Foi só um, como é que chama? Só uma amostra grátis. O pão mesmo sou eu. Vocês não têm que comer. E o pão é meu corpo. Aí a turma se arrepiou, né? Então, na primeira missa, que foi essa aqui, foi a verdadeira multiplicação dos pães. Por quê? Porque a cada missa que a gente vai, cada missa que acontece no mundo todo, a cada minuto está tendo uma missa agora, ali é multiplicado o pão verdadeiro, o pão espiritual, e Jesus está presente, né? Então, assim, e é multiplicado isso aí até o fim dos tempos, né? Enquanto não se acabar os tempos, vai ser repetido, não é repetido, é atualizado, né? É o mesmo sacrifício. E no final Jesus diz, faça isto em memória de mim. Essa frase está ausente no Evangelho de São Mateus e São Marcos, como a gente já viu, né? Então ele está mandando. Ele não diz assim, eu queria tanto que vocês fizessem isso para se lembrar de mim, certo? A gente tem que pensar nisso, do jeito que foi escrito. Ele disse assim, ó, para quem se lembra, isso aqui é imperativo, né? Façam, vocês vão ter que fazer isso. Por isso que se chama sacramento da ordem. Jesus está ordenando aqueles apóstolos para que eles façam a mesma coisa que Jesus mandou. Então, eles são ordenados e a partir dali eles só devem a obediência a Jesus, né? Então façam isso em memória de mim. E também tem essa história, essa palavra aí, memória em português é mais fraca para nós, né? Muito mais. A palavra em latim é commemoratione, que é mais forte que o português, mas ainda a dos judeus, a palavra original mesmo, que é dushim, um negócio assim. É um tipo de oração que eles faziam, que toda vida que eles faziam, era como se eles estivessem fazendo de novo a mesma coisa. Não era só simplesmente falar, como a gente fala de coisas, né, vazias. Para os judeus, esse tipo de prece, que tem esse nomezinho que eu não estou lembrando como era fazer mesmo. Vamos dizer, na hora que eles diziam lá, obrigado meu Deus por ter me dado esse alimento, não sei o quê, é como se eles estivessem ali com Deus e Deus dando o alimento na mão deles, analogicamente, né? Isso. Então essa palavra que Jesus usou, mandando os discípulos fazerem em memória dele, não é só para se lembrar, não, é para
fazer de novo a mesma coisa, né? A mesma coisa que está sendo feita naquele momento. E que os apóstolos deviam imitá-lo, né? E a questão do sacramento da ordem, né? Como eu falei, o pão e o vinho só aparece desse jeito aqui, lá nesse sacrifício de Melquisedeque. Por isso que na oração eucarística, o padre fala, né? Aceitai, Senhor, benignamente os dons que oferecemos, segundo Abraão e Melquisedeque, né? E Jesus é o sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, que foi o sacerdote e rei, né? Que ofereceu pão e vinho para Abraão, assim, para Deus, né? Mas em favor de Abraão, né? É do justo Abel, Abraão e do rei Melquisedeque, né? São os 3 sacrifícios que foram agradáveis a Deus, né? O sacrifício do justo Abel, que é o animal que Abel sacrificou, né? De Abraão, que ia ser Isaac, né? O filho dele, e do rei Melquisedeque, né? Que foi pão e vinho. Então, essas 3 características são as 3 características do sacrifício perfeito, né? Um animal que era primícias, né? Que era o primeiro animal mais perfeito, cordeiro sem mancha, tá, etc., que Abel sacrificou. Mais perfeito do que isso, o filho, né? Que Abraão ia sacrificar seu próprio filho, né? Não tem dúvida, né? E Jesus eleva o pão e o vinho a esse mesmo patamar, né? Então assim, não precisa fazer como Abel, não precisa matar carneiro, não precisa mais fazer como Abraão, matar o filho dele, porque meu pai já vai me sacrificar amanhã, só vocês esperarem, e vamos mudar tudo isso aqui para o pão e do vinho, é mais tranquilo para vocês, só vai precisar, é muita generosidade, né, para conosco, né? Imagine, o Padre Paulo Ricardo fala isso em algumas das homilias dele, né, que a gente fosse comer a hóstia e tivesse aspecto de carne humana, né? O quão repugnante não ia ser, como os judeus se repugnaram, né? Com razão, a razão nossa, natural, né? Então Jesus veio para isso, né? E mais uma vez, né? Jesus disse várias vezes isso, né? Façam, eu estou fazendo isso aqui para vocês aprenderem, né? Então, dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, vós também o façais. E na sequência, eu procurei pegar essas passagens do Antigo Testamento para a gente fazer nós que não dominamos tão bem assim o Antigo Testamento, ou quase nada, porque é uma enormidade de livros e de detalhes, né? E coisas que estão ausentes da nossa vida, né? Com essa mudança de Jesus ficaram para trás, muitos desses rituais, né, ficaram para trás. Então, sangue derramado, né? Quando é que aparece isso? Vou mostrar aí. Sangue derramado aos pés do altar para expiação dos pecados, né? E a nova e eterna aliança, né? Então, assim, no Antigo Testamento tem essas passagens, né? Por exemplo, do capítulo 29 de Êxodo, né? Êxodo, versículo 10. Levarás, isso aí é Deus dizendo para Moisés como é que é para ser o sacrifício que eles vão fazer lá, né? Então, Moisés, levarás o novilho diante da tenda da reunião. Arão e seus filhos imporão as mãos sobre sua cabeça. Arão, irmão de Moisés, né? Que era o sacerdote. Moisés fazia aquelas coisas dele lá, aquelas visões e tudo, mas o sacerdote que foi ordenado primeiramente foi o irmão dele, Arão. Imolarás, quer dizer, né? Degolará o carneiro, né? Na presença do Senhor, na entrada da tenda da reunião, novilho, na verdade. Aí sim, versículo 12. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. No altar tinha uns desenhos, umas representações de uns chifres de ouro, tudo isso desenhado lá. E depois, derramar o resto do sangue no pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, né? Os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, olha só, certo? Falei disso aqui nesse instante, nem tinha me lembrado que tinha essa parte aqui. A carne do touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado, né? Então, assim, imagine a cena, né? Isso aí, né? Levítico, capítulo 4. Em seguida, porá o sangue no chifre do altar, a mesma coisa, né? No altar dos perfumes aromáticos, que está diante do Senhor, na tenda de reunião. E derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos.
que está à entrada da tenda de reunião. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor na tenda de reunião e derramará o resto do seu sangue ao pé do altar dos holocaustos. Holocausto quer dizer queimar, né? Caustos, né? Cáustico, a gente vê essa palavra, cáustico, né? Causticante é coisa que queima, né? E holo é tudo. Então, um holocausto era um sacrifício em que a vítima era toda queimada, virava cinza. Por isso que chamaram o que os nazistas fizeram com os judeus de holocausto. Porque eles não queimavam, né? Eles matavam os judeus nas câmaras de gás e depois não queimavam os judeus em câmaras, fornalhas, né? Por isso que foi chamado com esse nome, de holocausto. Levítico, capítulo 24. Esses pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Essa é uma aliança perpétua, quer dizer, que é o que chamava os pães da proposição, né? Que Davi teve uma vez que estava fugindo do rei Saul e passou por lá e comeu esses pães. Até Jesus fala desse episódio, né? Então, assim, essas figuras de pão, de aliança perpétua e tudo mais, não era coisa que Jesus estava inventando naquele momento. Esses trechos, do mesmo jeito que a gente reza nas missas, a leitura do Antigo Testamento, isso era lido nas sinagogas todo sábado. Os judeus iam lá para a sinagoga, aquele rabino lá ia ler, né? E lia essas passagens e explicava do mesmo jeito na missa. Essa parte da missa, que chama a liturgia da palavra, basicamente é a estrutura do culto das sinagogas judaicas, né? A leitura do Antigo Testamento, récita e cantar, né? Aquela salmodiar, né? Os salmos, né? E a explicação daquelas palavras, porque o pessoal não sabia ler e essas coisas não são assim, você não lê isso aqui e não entende, né? Aí os rabinos iam explicar para as pessoas, né? Então essa primeira parte da nossa missa, basicamente é o que acontecia nas sinagogas dos judeus, né? Mais um trecho, né? Jeremias: dias virão em que firmarei a nova aliança com as casas de Israel e Judá. Isso aqui, Israel e Judá, por quê? Porque nessa época os dois reinos estavam separados, houve as brigas, as confusões dele, né? Aí tinha o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Então ele está dizendo aqui, ó, dias virão em que eu firmarei a nova aliança com as casas de Israel, quer dizer, eu vou juntar tudo, uma nova aliança. Acabamos de ver a aliança perpétua firmada no Levítico aqui, mas Jeremias é depois do Levítico, depois de Moisés, muitos séculos depois. Então, quer dizer, tem lá, os judeus viviam essa aliança antiga, viviam a aliança, teve várias alianças no Antigo Testamento. Primeira aliança com Adão, a segunda aliança com Noé, que foi o arco da aliança, né, o arco-íris, a terceira aliança com Abraão, que foi a circuncisão, o sangue, né? E assim vai. E a última aliança, que é a nova e a eterna aliança, que é com Cristo, né? Através da Eucaristia. E lá em Isaías tem lá, né? Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida, deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Foi isso aqui que Jesus explicou, né, para os discípulos de Emaú. Se lembra que no capítulo 53 de Isaías tem dizendo lá que ele ia ter que dar a sua vida, colocar-se entre os criminosos, né, um à direita e um à esquerda, tomando sobre si o pecado de muitos homens e intercedendo pelos culpados. É o que Jesus fez por nós, né? Então, os judeus receberam as palavras de Jesus e as acolheram, pois reconheceram a ligação entre as relações com o Antigo Testamento. Então, assim, Jesus não veio só inovar, né? Ele veio aperfeiçoar. Bom, então assim, a história do Antigo Testamento é essa, né? Deus faz uma aliança, o povo desobedece. Aí, confusão, preso, escravidão, Egito, Babilônia, não sei o quê. Aí, novas alianças, volta tudo bem, aí depois cai de novo em desobediência, né? Então, assim, a cada nova desobediência, a desgraça do povo eleito, e a nova aliança vinha para encerrar esse ciclo, né? Por quê? Porque agora nós devíamos uma obediência irrevogável. Nós não, Jesus, né? Obedeceu de uma forma irrevogável e restrita até a morte, né? Então Jesus veio para obedecer a ordem do Pai, né? De forma perfeitíssima, né? Os judeus não tiveram essa capacidade, né? Sempre que Deus dava uma ordem para eles, eles descumpriam. Comiam um fruto, outro
faziam um bezerro de ouro e casavam com as mulheres de outras tribos, e assim a confusão ia se espalhando, né? Os judeus não, como nós, né? O que a gente tem que saber é isso, que o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, uma das chaves de leitura é saber que aquele povo de Israel ali é nós, individualmente. Nós somos esses israelitas que Deus faz uma aliança com a gente no dia do batismo, né? Com Adão lá, com a gente no batismo. No outro dia, Adão come o fruto do pecado, e a gente também, né? A gente vem e pede perdão a Deus, e depois a gente pega e faz um bezerro de ouro. O bezerro de ouro é o quê? É o dinheiro, é adultério, é o que seja. Aí, beleza, a gente vem e pede perdão a Deus, depois no outro dia a gente vai e faz outra coisa errada. E a nossa vida é essa, né? A nossa vida é a vida do... O Antigo Testamento é uma figura da nossa alma individual, né? Esse nosso percurso de levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair, só que a gente tem o sacramentos de Cristo para nos levantarmos de forma mais perfeita. Então Jesus mostrou a fidelidade perfeita de Deus para com o homem ao se encarnar, e do homem para com Deus ao se deixar cumprir a vontade do Pai nele, né? Assim, eu vou falar isso mais na frente, né? Aliança definitiva inscrita no coração do homem com o anúncio do Evangelho. Quer dizer, já existia isso desde sempre, que é a lei natural, que é o quê? Que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão escritos no coração de todos os homens, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Os índios, não sei, nunca ouvi falar de Jesus, mas todas as civilizações sabem que existem coisas certas a fazer e coisas erradas para não ser feitas, né? Isso é o que se chama de lei natural. Existe a lei divina, que é perfeita, e ela se manifesta na lei dos homens. E agora, com Jesus, que fez nova todas as coisas, né? Não é assim que ele diz? Eis que faço nova todas as coisas, perfeitas, cumpridas em perfeição. Essa é a nova e eterna aliança que é inscrita no pão. Então, quando eu recebo o Evangelho, eu estou recebendo a informação de tudo que há de mais perfeito no mundo. Então, a partir de agora, eu tenho que viver conforme esse ensinamento. Se eu não tenho o anúncio do Evangelho, como é que os índios se salvavam? Deus, como é que tem lá? Para vós, homens, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, Deus salva os índios, salva. Se tiverem uma vida virtuosa e cumprirem, agirem com retidão de coração, de intenção a vida toda, eles vão ser salvos, né? Quer dizer, tem lá, a salvação é pela igreja, certo? Quer dizer que ninguém fora da igreja é salvo? Não é isso. A nossa igreja reconhece que existe salvação por meios extraordinários dessa forma, né? Mas o caminho que Jesus deu, para quem ouviu a história de Jesus, é esse, né? que ele deixou. Mostra a sua infinita misericórdia, quer dizer, o que torna a desobediência mais grave. Então, a partir do momento que é o que tem lá nas cartas de São Pedro, acho que é: ai daqueles que ouviram o Evangelho, começaram a viver a vida de Cristo e depois apostataram. Esses são os mais condenados que tem. Por quê? Porque eles não têm mais desculpa. Os índios têm desculpa para dizer que nunca ouvi falar desse Jesus. Não tem nada a ver com isso. Os negros da África lá que passaram não sei quantos milênios, não sei como é que é isso, nunca ouvi falar desse tal de Jesus não. Mas quem ouviu o Evangelho e o negou é como os fariseus que negaram e mataram Jesus na cruz, né? Então assim, a desobediência a partir de então é pior, porque a misericórdia foi infinita. Quando você vai contra a misericórdia infinita, a desobediência é mais grave. Então Jesus atrai a obediência humana pela sua obediência perfeita, né? Dando um exemplo, né? Como a gente já vem falando. Então, mais uma vez, né? São Paulo vai dizer: tudo que se fazia antes era apenas sombra do que seria presentificado com o Evangelho. Então, tudo lá, o sábado, as festas dos judeus, tudo isso era uma coisa que iam ensinando o povo, mas que ia ser cumprido perfeitamente em Cristo. Então, o sangue de animais era apenas um sinal, não podia expiar o pecado e unir o homem a Deus. Como é que você vai, né, eles tinham lá, como é que você vai unir o homem a Deus só matando um carneiro, né? Para nós hoje que temos a visão cristã, a gente já percebe isso, né? Mas o que se vinha sendo praticado, ensinado pelo próprio Deus, era isso, era um sacrifício. Mas, para quê? Para quando houvesse o sacrifício perfeito do seu filho, se percebesse a distância abissal, né? Abismo de diferença entre sacrificar um cordeiro e sacrificar o Filho de Deus, né?
E lá no Evangelho de São Mateus diz assim: esse é o sangue que é derramado por muitos em remissão dos pecados. Aí fica essa história, quer dizer que muitos, não, mas isso aí é um semitismo, quer dizer, é uma forma que os judeus escreviam quando queria dizer todos. Tem essas diferenças linguísticas. Por exemplo, a palavra irmão na Bíblia tem, parece que são 11 significados diferentes. Tem irmão, filho da mesma pai, da mesma mãe. Tem irmão de sangue, tem irmão de país, né? Os irmãos israelitas. Tem irmãos parentes próximos, era chamado de irmão também. Quando tem lá o episódio de Abraão e Ló, que Abraão vai dizer: pois, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Abraão quer se separar de Ló. Aí então ele diz lá: Abraão se separou do seu irmão Ló, mais ou menos assim, né? A palavra usada é ser irmão, que é uma das besteiras também, né? Que os irmãos protestantes vêm, que tem aquela passagem lá que Jesus está ensinando, aí chega o pessoal: sua mãe e seus irmãos estão ali fora esperando você. Aí ele diz: minha mãe e meus irmãos, eis a minha mãe e meus irmãos, né? Os que cumprem a minha vontade, tá, etc. Aí os protestantes vão dizer que disseram que ele tinha irmãos, então Maria não era virgem, Maria tinha horror de filho, não sei o que, aquela história, né? Quer dizer, aí você vai um pouquinho para... Sabem tanto o Antigo Testamento, né? E não sabem que essa palavra irmãos é utilizada de várias formas diferentes, né? E logo depois, quer dizer, na carta de São Paulo a Timóteo, a primeira, está lá, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Pronto. Se tinha dúvida, né? No Evangelho ele usou a palavra muitos, porque Mateus escreveu para os judeus e se escrevia dessa forma, né? É como se eu escrevesse aqui lá no grupo de estudo, tinha um monte de gente. Se eu disser isso aí lá em São Paulo, ninguém sabe o que é, né? Rebolar no mato, essas coisas, não sabe o que é isso. Então os judeus falavam assim, quando eles queriam dizer todos, eles diziam muitos, né? Rapaz, estava todo mundo lá, então tinha muitos lá, pronto, os judeus falavam assim. E para não deixar dúvida, São Paulo escreve a Timóteo, né? Que se deu em resgate por todos. Pronto. Então basta ler a Bíblia toda, que é o que sempre que tem essas objeções protestantes, eles pegam uma frasezinha e pronto, e se esquece do resto da Bíblia todinha e pega só uma frasezinha. Se ler a Bíblia todinha em conjunto e pensando nessas coisas aí, vai tirar todas essas dúvidas, né? E está acabando. A traição de Judas e dos judeus, quer dizer, que a gente acabou de ver, que vai ver melhor ainda no próximo encontro, né? Foi um crime realmente cometido por homens que foram injustos, que foram maus, que foram perversos de fato. E esses homens perpetraram um crime, e uma injustiça, e uma violência, e um mal. Só que tudo isso Jesus transmutou em fidelidade infinita e salvação, quer dizer, ele usou esse instrumento, né, que Deus não permitiria um mal se não pudesse tirar um bem maior. Então, ele pegou tudo isso aí. Então, ele está mostrando o que para a gente? Quando a gente for vítima de um crime, de uma violência, de um mal, não precisa se estripar. Eu sei que é ruim, é difícil, não é fácil, mas vai vir um bem melhor, maior ainda, após aquilo ali. Basta a gente se abrir, aceitar com paciência e se abrir a paciência, né? E o tempo vai mostrar que Deus separou isso aí para a gente, né? Aí, para concluir, assim, esse livro do Papa Bento XVI é muito bom, certo? E ele termina desse jeito aí, né? Dizendo: a Eucaristia é o processo visível do reunir-se, é um entrar em comunhão com Deus vivo, que aproxima os homens uns dos outros. Deus vivo, por quê? Porque ali, na Eucaristia, está o corpo glorioso de Jesus ressuscitado. Não é o corpo dele antes da paixão, é depois de ressuscitado. A igreja forma-se a partir da Eucaristia, dela recebe a sua unidade e a sua missão. A igreja deriva da última ceia, mas por isso mesmo deriva da morte e ressurreição de Cristo, por ele antecipados no dom do seu corpo e do seu sangue. Quer dizer, Jesus, em previsão de que ia morrer, ser crucificado, ia ressuscitar, ele deu o presente da Eucaristia para nós. Assim como Deus nos fez em imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, mas Deus não tem imagem. Tem, porque em previsão de que Jesus iria se encarnar, ia ter uma cara, ia ser gente igual a nós, e nós somos parecidos com Jesus, fisicamente, humanamente, né? Então nós temos essa imagem de Deus. Então Jesus, em previsão, sabia que ia morrer, sabia que ia passar por tudo isso, e deixou um presente. Imagine aí, aquela história que a gente estava pensando, né? Aquela pessoa que está doente e te dá um presente, né? Aquilo você guarda para a vida toda, né? A pessoa está morrendo,
está doente com câncer, sabe que... Aí chega para você, ó, leve isso aqui para você. Quer dizer, uma besteira dessa a gente guarda para a vida toda. Imagine Jesus dizer, está aqui, meu corpo. Toda vez que vocês fizerem isso aqui, eu vou estar presente no coração de vocês, né? Fazer isto em memória de mim, né? Fazer apenas o que foi novidade, né? Jesus está dizendo, fazer isto em memória de mim. O quê? A ceia pascal todo mundo fazia já. Os judeus faziam todo ano, toda sexta-feira do 15º dia do mês, não sei o que lá, eles faziam. Então quando Jesus diz, fazer isto em memória de mim, ele não está dizendo que faça a mesma coisa, a ceia antiga. Está falando isso aqui, do pão, do vinho, né? Que foi as coisas que ele instituiu. E ao redor disso, a liturgia vai se desenvolver de forma orgânica. Quer dizer, a missa que Jesus celebrou na Santa Ceia é igual à missa do Padre Marcos? Não é. As roupas do Padre Marcos são diferentes, os tecidos, o incenso, a luz, não sei o que, o templo é diferente. Mas isso foi se desenvolvendo em torno da Eucaristia. Como o Papa Bento XVI acabou de falar, a Eucaristia é o centro da nossa fé. Tudo emana daquilo ali. Então, aquele pratinho que o padre bota aquela hóstia ali, é para quê? Para não botar a hóstia de qualquer jeito, porque ela é o corpo de Cristo. Tinha aquele pratinho lá, como é o nome? Patena, né? Tinha patena, Jesus tinha? Tinha não, era pão. Tinha hóstia? Não, era um pão normal. Quando ele partia, se esbagaçava e caía pedaço de pão para todo lado. A nossa, a gente tem cuidado, porque a gente entende que cada pedacinho ali da hóstia é o corpo inteiro de Jesus, com seu corpo, alma, sangue e divindade. Então a gente tem o maior cuidado, bota um pratinho, se puder receber na boca melhor, se receber na mão com o maior cuidado do mundo, não deixar cair. Isso aí vai se desenvolvendo com o entendimento da importância que é aquilo ali, né? Vinícius, eu queria abrir só um parêntese aí para mostrar também, né, reforçar as suas palavras, o quanto é importante o trabalho do ministro extraordinário da comunhão, né? Esse respeito, a gente não perder nunca e nem banalizar aquilo ali. Eu vi um missionário contando que estava visitando um parente no hospital e tinha uma ministra da Sagrada Comunhão dando as partículas. Ela abriu a porta e foi dizer assim, alguém quer comungar aí? Ele se ajoelhou e disse, minha senhora, você está com Cristo ressuscitado. Aí ele foi bem exagerado também para falar. Mas eu acho que quando a pessoa passa muito tempo naquela função e que não cultiva, né, aquele respeito, vai banalizando aquela coisa e vai chegando nesse nível, né? E tudo isso é natural do ser humano acontecer isso. Então a gente tem que brigar contra isso todo tempo. É o que o padre fala. É o que o padre Marcos fala, né? Se eu viesse celebrar a missa como se fosse a última missa que eu fosse celebrar, se eu soubesse que ia morrer no dia, como ele iria celebrar? E a gente também, né? Eu vou para a missa como se essa fosse a última, eu não sei se amanhã não me acidento, eu não morro no meio da estrada ou tenho um ataque do coração. Então, como é que a gente iria participar dessa missa, né? Às vezes a gente está lá de qualquer jeito, né? Mas é nossa falibilidade. Então, a gente tem que fazer uma guerra ativa contra isso. Toda vez que você estiver dispersando, você tem que... né? Então, São Paulo demarca a diferença de uma ceia normal. Como eu falei no começo. No mesmo capítulo, aquele versículo 23 em diante, ele está reclamando do que eles estavam fazendo de errado lá na ceia deles lá em Corinto, né? Então, Jesus também estava agradecendo ali de antemão por ser atendido pelo Pai. Quer dizer, agradecendo por quê? Porque Jesus, é outra coisa interessante que eu demorei para entender. Entender assim, né? Aquele negócio lá que Jesus fala, né? Está na cruz, está para morrer lá e diz, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Rapaz, eu nunca... Até que eu vi um padre, o padre Milton, ele explicando isso aí, que é a mesma coisa que eu passei a ver as coisas dessa forma, do mesmo jeito que a gente pensou aqui. Sempre que Jesus falou em pão, falou em vinho, os judeus já iam pensando nessa parte do Antigo Testamento, do livro do Levítico, de Melquisedeque, disso, daquilo outro, porque aquilo ali está no seu... É como se eu dissesse aqui, se eu começasse aqui, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Todo mundo vai saber que eu estou falando do hino nacional e vocês na hora vão começar a cantar internamente o hino. Ou então, se eu sei lá, tão sublime sacramento. Eu não vou cantar porque não estou com pena de vocês. Mas se eu começasse a cantar aqui, tão sublime sacramento, todos vocês iriam
até externalizar o resto da música. Por quê? Porque aquilo está entranhado em nós, culturalmente, historicamente. Então, quando Jesus dizia, meu Deus, por que me abandonaste? Quem estava ali perto e ouviu, automaticamente começou a cantar o Salmo 22 na cabeça, que é o Salmo que começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? Só que quando a gente vai ler o Salmo todinho, que é um Salmo até grande, muito bonito, é justamente isso. É o salmista dizendo que está lá, violentado pelos ladrões, e os cachorros estão querendo mordê-lo, o leão está com a boca aberta para comer, o touro está querendo chifrar, mas ele sabe que se o Deus o ouvir, vai salvar, e vai aquilo outro, e o salmo termina assim, e eu vou cantar as glórias desse Deus para sempre, para toda a eternidade. Quer dizer, o salmo começa com desespero de um cara que está na pior situação possível e termina com a confiança tal que aquilo ali nada aconteceu ainda, né? Ele não foi morto nem foi salvo por Deus, mas ele disse, se eu for salvo, eu vou cantar as glórias de Deus para sempre. Então Jesus, quando ele fala ali, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está reclamando com Deus que foi abandonado, ele está dizendo, ele não estava sem força, né? Ele estava pregado na cruz, com todo lapiado de chicote, de tudo no mundo, morto, ensanguentado. Ele não tinha como cantar o Salmo 22 todinho, né? Então, ele começou aquilo ali e ele mesmo, dentro da cabeça dele, na alma dele, ele cantou o resto do Salmo. E o que é que ele terminou dizendo? Que quando terminasse tudo aquilo ali, ele ressuscitasse, o nome e a glória de Deus ia ser cantado para todo sempre, todos os dias, do nascer ao pôr do sol, no mundo inteiro e tudo mais. Então, assim, isso aí mudou totalmente a minha interpretação desse sentido, né? Esse salmo é cantado na sexta-feira da Paixão. Pois é. E aí, então Jesus estava agradecendo Eucaristia, ação de graças, a Santa Ceia, a ação de graças. E está agradecendo porque se ele vai ser morto no outro dia, porque ele já sabe que vai ser atendido pelo Pai, que não vai ser abandonado, que vai ser ressuscitado e que com isso ele vai salvar a humanidade inteira do pecado. É coisa melhor do que isso, né? Não tinha afinado para isso, não. Pois é. Pois é, muito interessante. Quando eu vi isso aí, mudou totalmente a minha forma de ver isso aí. A Eucaristia passa a ser um novo centro. Ele estava vendo isso com ele montado aí depois desse. Exato. Você pode interpretar como um ser humano, né? O humano Jesus, 100% homem, que está sofrendo e dá tipo um último desabafo ali, né? Rapaz, precisava de tudo isso, né? Entendeu? Pode ser visto assim. Mas quando você vê uma história dessa daí, do Salmo como um todo, faz muito mais sentido, né? Para mim fez, né? Muitos mártires iam cantando. Exato. Também, né? Então a Eucaristia... Se Jesus tivesse temido a morte, né? Tipo assim, né? Teve medo da morte, né? Ele teve, de fato teve, né? No Horto das Oliveiras, né? Sangue, Exato. Teve sim. Então, a Eucaristia, como a gente sabe, virou um novo centro da vida espiritual, que é o agradecimento em substituição do sacrifício do templo. Tudo aquilo que a gente já comentou, né? Não precisa mais estar fazendo aquele negócio todo ali. Jesus nos deu uma coisa bem mais praticável, né? E a nossa missa, né? Que é outra coisa importante, que pode nos ajudar a viver melhor a nossa Santa Missa. A gente não comemora simplesmente a última ceia, né? Como é que é? A partilha da comunidade, o abraço fraterno. A gente acabou de pensar aqui que não parece que foi assim a última ceia, né? Não parecia uma festa, né? Na cruz a gente sabe que não era uma festa. Na cruz a gente sabe que Nossa Senhora não estava batendo palma, São João não estava batendo palma, nem gritando, nem nada. E na Santa Ceia também parece que não foi assim, né? Parece que não foi assim. Jesus estava naquela, sabendo que ia morrer, o clima não parecia, né? Apesar de ter os cânticos, né? Tudo. Até tem uma passagem também do venerável Fulton Sheen, né? Que ele é a única parte da Bíblia que diz que Jesus cantou, que Jesus saiu cantando, né? Os salmos de Halel, que é os salmos de louvor quando terminava a Santa Ceia, a ceia pascal, né? Então, assim, de alguma forma, os sentimentos e as emoções de Jesus e de nós cristãos geralmente tendem a ser mais contidos, né? Tanto o sofrimento, por quê? Porque a gente não entende o sofrimento como uma coisa absolutamente ruim, né? O sofrimento para nós, a gente sabe que é a nossa cruz, que é o caminho para a gente chegar a compartilhar da vida celeste, né? Da mesma forma como as alegrias também, para nós cristãos, devem ser vividas com moderação, né? Por quê?
Porque Jesus também não ensinou a gente a viver de festa, vivendo, bebendo cachaça e bagunçando e gritando e nada. Ele nunca fez isso, né? Nas bodas de Caná ele estava lá tranquilo, transformou a água em vinho ali, mas ele estava ali tranquilo. Na Santa Ceia também não tem nenhum momento que fala assim que ele estava batendo palma e a mulher lá embaixo fazendo festa, né? As pobrezinhas lá embaixo, né? Ele dando a comunhão lá em cima e as pobrezinhas. Nossa Senhora não teve direito à primeira comunhão, né? Talvez ela tenha tido a primeira comunhão que ela tenha tomado, talvez tenha sido de São Pedro, né? A gente é levado a pensar que quando Jesus morreu, ressuscitou, passou mais 40 dias dizendo isso, aquilo, outro, e subiu aos céus e beleza, a partir dali, a partir de Pentecostes, os discípulos começaram a celebrar as missas, fração do pão, todo domingo, e fatalmente Nossa Senhora estaria lá, né? Então assim, a primeira missa provavelmente deve ter sido celebrada por São Pedro, né? São Pedro era o líder dos apóstolos, né? E de repente Nossa Senhora recebia a primeira comunhão. É coisa que a gente pode imaginar, não foge da nossa fé. Então, com qual devoção a gente chegaria para receber a nossa comunhão, se a gente pensasse como terá sido a primeira comunhão de Nossa Senhora, que viu o filho dela morrer naquela situação, por mais fé e confiança que ela tivesse, é difícil ver, né? É difícil, sabe? Você está com seu filho que vai precisar fazer uma cirurgia. Você sabe que ele tem que fazer aquela cirurgia e você tem 99% de chance de que vai dar tudo certo, mas você sabe que ele vai sofrer. Você não tem a certeza total que ele vai sobreviver. Então, assim, qual o sofrimento que um pai não vai para uma situação dessa? Imagine Nossa Senhora vendo seu filho morrer daquele jeito e viu ressuscitar e viu ele ir para o céu e ela estava com saudade danada dele, né? Devia estar, né? E receber a primeira comunhão com a maior fé de todos que pode ter tido, né? A maior fé de todos que existiu na Terra foi de Nossa Senhora. Então ela saber que ali ela estava entrando em contato de novo com seu filho. Bonito de pensar, né? Eu acho que ajuda a gente a ter mais cuidado com a nossa Eucaristia, né? Então não se comemora exatamente a última ceia em si, a comida, a festa, né? Mas que foi em uma ceia que Nosso Senhor instituiu e confiou a Eucaristia à igreja, né? Então assim, é isso, né? A gente vai para uma formatura, a gente não é para ser, né? A gente não vai para a formatura de um filho nosso, do sobrinho, de um primo, só pela festa, para beber cachaça até de manhã e comer aqueles frutos que ficam lá e ficar de chinelo, de pé descalço, aquela confusão. Não é isso, né? Você vai ali comemorar que está saindo um cidadão ali, que está recebendo um diploma e vai poder trabalhar e ajudar outras pessoas. Teoricamente é esse o sentido, né? Você vai para a formatura de um médico que vai poder ajudar outras pessoas, do enfermeiro que também, do professor que vai ajudar pessoas a aprender e assim vai, né? Não é pela festa em si, não é pela ceia em si, é o que aconteceu naquela ceia. Jesus se deu. Santa Teresa diz assim, acho que é Santa Teresa d'Ávila, que diz assim, que quando você ama uma pessoa, você não quer dar alguma coisa para ela, né? Você quer se dar para aquela pessoa, né? Então quando você ama seu filho, você não quer dar um boneco, uma bola, né? Você dá essas coisas, mas você quer se doar 100% para ele, você morre por ele, né? Como Jesus fez, né? Esse foi o presente que Jesus nos deu, né? Então a missa, né, que é o memorial da sua morte sacrificial, quer dizer, um sacrifício ali, sangue e corpo, sangue dado, corpo dado e sangue derramado, sacrifício. Então foi uma antecipação criadora da ressurreição, quer dizer, ele estava antecipando o que ia acontecer na ressurreição, em seguida, né, a criação da igreja, né? A cruz e a ressurreição fazem parte da Eucaristia. A ação de graça por saber ser atendido pelo Pai, que a gente acabou de falar, né? E o domingo, né? Quer dizer, foi outra mudança. Os judeus eram no sábado. E desde o Atos dos Apóstolos, primeiras falas dos Atos dos Apóstolos, diz lá que os cristãos, que nem eram chamados de cristãos ainda, eram os nazarenos, né? Eles eram chamados assim, se reuniam no domingo, no dia do sol, que depois ele passou a ser chamado dia do Senhor. Domingo quer dizer isso, dia do Senhor. Em latim, Dominica Dies, quer dizer dia do Senhor. Nas outras línguas, em inglês ainda é dia do sol, Sunday, né? Domingo, Sunday. Espanhol, os dias dos planetas, né? Lunes, martes, miércoles.
Domingo ainda é igual já no sábado, né? Tem essa raiz cristã. E nessas outras línguas é isso aí. E terminou, né? Jesus vai dizer, depois do canto dos salmos, dirigiram-se para o Monte das Oliveiras. É como termina essa passagem, né? Então vai começar a parte da agonia do Horto das Oliveiras. E nesse final da ceia, eram cantados esses salmos de louvor, que eram os salmos 113 e 114 antes da refeição principal, e os salmos 115, 116, 17, 18 após a refeição. Então é demorado, né? Você imagine cantar 4 salmos desses aí. Eu acabei nem olhando a extensão desses salmos, que eu não sei. Mas os salmos pequenininhos que sejam, eles eram cantados de forma muito lenta. A forma de salmodiar é aquela... nem é cantado, nem é falado. Como o padre faz ali... É cantilado, exato. O termo é esse. É aquela parte que o padre faz, né? O Senhor esteja convosco, né? Essa cantoriazinha que a gente faz, chama cantilar. Nem é falado, nem é cantado. Então demora para você cantar 4 salmos aqui, e com essas orações todas, com essa ceia toda, você vê que foi um tempão, né? Foi um tempão essa ceia aí, né? E para concluir, né, Jesus, como a gente sempre viu em vários episódios, né? No Sermão da Montanha, na Transfiguração, sempre que Jesus queria nos comunicar algo espiritual e mais elevado, ele subia, né? Então, Jesus se dirigiu para o Monte das Oliveiras, subiu o Monte das Oliveiras, né? Então, assim, subiu orando e cantando esses salmos, né? Salmodiando. Então, nós, para imitá-lo, né? Nós orando, nós somos chamados a subir com ele.